Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estou com um cara que fazia um tempo que eu tava querendo chamar ele. Sabe que é um cara super ocupado, um cara que tem bastante história pra contar, principalmente na industrialização. Estou aqui com Gustavo Posato. Gustavo, queria agradecer aí pelo seu tempo, agradecer pela sua disponibilidade aqui de gravar, cara, porque eu acho que você, dentro do que eu conheço de industrialização, é um dos caras que vai conseguir nos agregar bastante, bicho. Eu que agradeço aí o convite, né, quando me chamou aí, pronto, a gente veio, é sempre legal tá batendo papo sobre industrialização para tentar abrir a cabeça das pessoas para ver que existe uma nova forma de se construir ao invés de ficar passando raiva, né, cara? Acho que basicamente é isso. Exatamente. Mas, Gustavo, antes de a gente falar sobre tudo isso, eu quero que você conte um pouco da sua história, cara. Como é que você chegou nesse ponto e da onde você veio? Cara, basicamente sou arquiteto de formação, tenho 20 anos de formado, fez agora. Daqui de São Paulo? Não, sou do Rio, sou carioca, sou petropolitano, moro no Rio e Petrópolis. Na verdade, na teoria, eu moro em Petrópolis, Rio, né, no eixo Rio e Petrópolis, porque minha vida sempre foi lá, meu escritório tá baseado lá e a gente atende nessa região. E me formei como arquiteto e no meio do caminho, por, sei lá, na faculdade, até me lembrou há pouco tempo atrás, um amigo que se formou comigo, falou, cara, na época da faculdade tu já falava essas coisas, que tinha que diminuir tijolo, que não sei o quê, e cara, sabe aquela coisa que já tem no sangue, né? E aí, cara, tu vai... Porque o que acontece no mercado hoje, as pessoas aprendem com os mais velhos, que vai passando a referência, igual o pedreiro faz. Sim. Né? Os arquitetos são a mesma coisa, tu estagiou com alguém, ele vai te ensinando, tu vai seguindo a linha dele. E aí, cara, tu entra no mercado, tu vai seguir o mercado, né? E aí, em 2017, eu comecei a olhar isso de novo, de perto, mas sabe aquela coisa, tá funcionando minha empresa aqui, eu vou tocar ela, né? Mas você abriu uma empresa assim logo de cara? Como é que foi? Não, assim, de escritório de arquitetura? Cara, eu já tive várias fases. Quero que você saiba que é isso. Tipo assim, você entrou na faculdade e... Já tive várias fases, cara. Já trabalhei em consultora grande, já fiz várias casas de alto padrão. Já fiz a casa do Zico, por exemplo. Que legal, cara. Já fiz algumas coisas bem emblemáticas, assim, na época de consultora. Depois montei um escritório, daí voltei a trabalhar de novo como CLT, vamos dizer assim. Já fui funcionário público. Mentira, até isso já foi funcionário público. Tive as melhores e piores experiências da minha vida. Foi ótimo para gestão de crise, isso. Acho que foi o melhor aprendizado que eu tive, mas eu também vi que não era isso que eu queria. E aí fundei um escritório de arquitetura com um sócio meu chamado Marcos, que estava meio desencantado com a profissão, também estava. Assim, cara, vamos montar uma parada junto e vamos fazendo, né? E aí o escritório foi tomando corpo, cara, aí chegou num escritório... Até tive 16 arquitetos trabalhando comigo, éramos 4 sócios. Aí, isso tudo lá no Rio de Janeiro? Tudo baseado em Petrópolis. Começou no Rio, depois a gente foi para Petrópolis, porque o Mundial era um pouco mais fácil lá. E aí, cara, pré-pandemia eu resolvi fazer voo solo, e aí tô com o meu escritório, que é um cômodo, que agora vai mudar. Aí eu vou focar 100% em industrialização agora. Basicamente, meu background é todo de reforma e construção, então... É uma coisa que eu observo que na industrialização a maioria das pessoas vem de outros backgrounds e aí o acabamento é uma coisa que pecam muito. Então, quem é aí da área de reforma de alto padrão e migrar para a industrialização vai se dar hiper bem, porque os clientes são hiper exigentes, madeira então são mais ainda. Então o cara vai se dar hiper bem e é isso, cara. E aí entendi no meio do caminho, me tornei um criador de conteúdo, um blogueiro, vamos dizer assim. E acho que o Joe fala muito bem que acho que eu sou muito mais hoje um comunicador do que a gente pode melhorar no nosso mercado, basicamente isso. Em resumo bem curto, essa é a minha história. Mas, cara, como é que você pegou esse negócio, por exemplo, você falou assim, puta, me deu uma desanimada na arquitetura. Cara, por que te desanimou a arquitetura e de onde veio essa ideia de montar esse um cômodo online? Cara, a profissão Cara, é interessante. A profissão da arquitetura é uma profissão muito solitária, né? Vamos dizer assim, cara. O ego é muito grande entre os profissionais. Então, você fazer troca entre eles para você evoluir... Eu acho que, ultimamente, com a internet deu uma melhorada isso, porque as pessoas estão compartilhando conteúdo gratuito, mas, em resumo, desanima porque você, cara, fica tomando porrada, e aí tu fala assim, cara, por que eu tô perdendo minha energia e tempo com essa profissão aqui que não tá me gerando resultado? Eu falo que o arquiteto, ele só vai ter... plenitude na profissão dele ali dos 40 para cima. O arquiteto, ele de 30 para baixo, cara... É só porrada. É porrada. Né? E aí o porquê de eu fundar um cômodo foi o seguinte, eu tô vendo todo mundo olhando o mercado da industrialização de forma mais de produtividade muito maior, de industrialização, e não tô vendo a galera do retrofit entrar nessa. Ah, mas retrofit não dá. Dá.
é só você voltar lá atrás e conceber o teu projeto de acordo com o conceito de industrialização. Por exemplo, agora estou terminando, até postei, tá lá nos meus stories hoje, por acaso. Eu estou fazendo a minha cabana lá, ao invés de eu colocar cerâmica no piso do box, eu estou com uma cuba grande de granito, cara, que é só chegar, já vem com um ralo pronto, então não preciso fazer nada. Então, eu estou usando materiais normais, porém o conceito de projeto ele é industrializado, né? Então é uma nova forma de conceber o projeto. Não é que é uma nova forma, é uma forma de conceber o projeto mais produtivo, né? Mais objetivo, sem desperdício, né? Então esse é o conceito. Na verdade, para mim, Gustavo, e aí não tô querendo te corrigir, mas querendo, na verdade, abrir um pouco mais desse conceito de industrialização. Para mim, essa palavra é muito importante em termos de conceito de industrialização, porque para mim, como funciona hoje? Você tem o design, a fabricação e a montagem. A gente, como é Reud, e a gente que faz projeto de fabricação e montagem, a gente só consegue fazer, na verdade, projetos de fabricação e montagem de forma que o arquiteto tem que entender, ou a pessoa que vai dar o conceito, de como utilizar os materiais. Eu acho que é isso industrialização, né? E quando você fala em design, que é a concepção, né? Fabricação e montagem, o problema hoje, acho que o mercado pensa como uma via única. Então a pessoa dá o conceito, vai para a fabricação e vai para a montagem, enquanto deveria, na verdade, ter um conceito total de uma troca de informação, onde isso deve ser um ciclo de informação para que você possa utilizar. Para mim, um bom arquiteto é aquele que domina os materiais, seja o aço, o metálico, ou a madeira e o concreto, e a partir daí você consegue colocar os materiais de forma correta. E o que falta, na verdade, que é o que a gente estava comentando, é informação, né? Entenda que para que você possa especificar e dar o conceito e a utilização do produto correto dentro de, claro, um objetivo claro de chegar num projeto mais rápido, num projeto mais bem definido, ou até mesmo um acabamento onde você quer, não é uma questão do material em termos de, é um material normal, mas sim uma questão da utilização e entender o material de forma conceitual. E se isso não acontece, você não consegue ser industrial. É a cadeia dele, né? A cadeia. Como ele sai e onde ele vai o resultado final, né? É basicamente isso. Eu tive anteontem uma discussão, né? Um papo com... Eu executo obra de outros arquitetos também, né? Não sabia. Porque a gente tem uma questão de prazo no escritório muito forte de execução de obra lá. Isso eu vi. Me fala... Então o que você faz hoje? Vamos lá, cara. Além de ser, claro, que você chamou de blogueiro. Basicamente eu tenho um escritório de arquitetura, né? Hoje a gente está migrando 100% para projetos industrializados. Então, obviamente que o foco está mais hoje em steel frame, que acaba que é onde o cliente entende mais, que está próximo dele, né? Então, hoje a gente está 100% focando em projetos industrializados, tanto modulares como em steel frame, por exemplo, pode ser em madeira engenheirada também, é um exemplo. E, cara, nosso background todo é de reforma, então a gente manja muito do detalhe, então a gente entendeu, por isso que eu falei todo mundo, ninguém estava olhando pro retrofit, é que, cara, por que obra de retrofit tem que demorar, né? Retrofit, estou falando reforma, por que tem que demorar? Não faz sentido, né? E aí eu comecei a estudar ali por que aquilo estava dando errado, assim, porque que acontecia o seguinte, o arquiteto faz o projeto, tanto dentro do meu escritório como fora, faz o projeto, o 3D tá maravilhoso, e esquece como aquilo tem que chegar. E eu tava justamente discutindo isso com a menina, e você falou de dominar. Cara, ela falou assim, não, cara, eu botei 3 cassetes no projeto, mas eu falei assim, cara, tu sabe qual é o equipamento? Como ele vai ser alimentado? Qual a tubulação chega? Cara, o arquiteto tem que dominar isso, ele não tem que empurrar para os empreiteiros, né? E aí é o que acontece em 98% dos projetos do Brasil, tanto de construção como reforma, é isso, o cara empurra e te vira malandro, né? O arquiteto tem que dominar, cara, ele tem que... Aí eu até brinquei assim, cara, tu conhece um arquiteto chamado Frank Lloyd Wright? Maravilhoso, esse cara projetava até o parafuso da luminária que ele estava instalando na casa dele. Exatamente. Então, cara, você não precisa saber fazer, mas você precisa saber como é feito, como aquele material se comporta, qual a patologia que ele pode te dar, né? Então, e aí a gente focou muito nisso no retrofit. Eu entendi que prazo era uma dor latente das pessoas, assim, as pessoas ficavam loucas, que o inimigo comum do meu inimigo comum, que eu brinco, é o pedreiro, né? Quando tu fala pedreiro, todo mundo se arrepia. Eu falei assim, cara, por que não, ao invés de fazer uma obra que dura 6 meses, fazer ela em 3?
Sim. E aí eu comecei a fazer engenharia reversa. Cara, por que atrasa? Por que dá errado? Aí eu entendi nessa metodologia, cara, que tinha alguns pontos de contato, algumas comunicações, algumas contratações. Cara, a marcenaria, geralmente todo mundo só contrata no final da obra. Cara, a marcenaria é a primeira que tem que ser contratada. É a primeira que tem que ser medida, né? Então, quando eu viro pro cliente e falo assim, cara, quando você entra, a tua marcenaria já vai estar pronta, junto com a obra pronta. Eu falo, mas até a marcenaria... Cara, a marcenaria também. Você vai entrar, teus armários vão estar lá. E aí o cara, não é possível. Mas porque a gente contratou a marcenaria no primeiro dia. Então a gente já, na primeira reunião que a gente bota o pé na obra, a gente pega todo mundo junto e fala assim, cara, se eu instalar essa marcenaria aqui, qual o problema que vai dar ali? Aí, eletricista, te dá... na verdade é uma compatibilização in loco, né? Porque em reforma isso... é mais difícil você ter projetos de compatibilização e tal. E aí a gente faz isso em loco com toda a equipe e depois, cara, todo mundo já sabe que ele precisa entrar tal dia porque senão trava o outro, né? Eu não espero para medir a pedra de granito lá da bancada quando vai entrar a marcenaria, cara. A gente já faz um gabarito e o cara da marcenaria já manda o gabarito pro cara desenvolver a pedra da bancada. Então a gente conceitou tudo dessa forma, né? Não dá para industrializar tanto, mas dá para a gente criar uma linha de produção para uma reforma. E aí eu consigo, por exemplo, reformar uma cozinha em uma semana, né, cara? 7 dias a gente desmancha uma cozinha inteira e refaz ela inteira, por exemplo. Sabe que uma coisa que você falou que é muito interessante, que eu acho que é o que aconteceu na verdade, dentro de uma linha do tempo, eu acho que mais ou menos em 1800, a arquitetura e a engenharia se abriu um buraco entre elas, onde eles pararam, na verdade, de se comunicar entre si só e, na verdade, perdeu-se esse entendimento do engenheiro entender o arquiteto e o arquiteto entender o engenheiro para que, na verdade, se conceba de uma forma correta, sabe? E até mesmo você pode ver isso em projetos fora do país. Quando você vê, por exemplo, existem alguns tipos de trabalho fora do país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente, você vê o arquiteto, ele é o responsável para fazer a compatibilidade de tudo aquilo e o funcionamento daquilo. E a construtora é para executar o que o arquiteto desenhou e ponto final. Se caso você tenha qualquer problema dentro daquilo que está sendo feito, a responsabilidade do arquiteto. Então o arquiteto, na verdade, necessariamente, ele tem que entender como a engenharia funciona para que aquilo seja e passe de forma a ser executado da forma correta. Já em outros países, por exemplo, o arquiteto, na verdade, ele dá o conceito inicial, mas quem faz essa compatibilidade ou eventualmente tem a responsabilidade é a construtora, como é no Brasil. Então, eventualmente, o arquiteto para um pouco de pensar para que tenha essa construtora. E daí é nesse ponto que as pessoas querem começar a obra e falam assim, calma, gente, você tem que fazer esse contexto geral dentro de um objetivo final para que tudo isso aconteça, sabe? Eu acho que isso Acho que é muito culpa nossa dos arquitetos isso aí, cara, porque o cara ele quer viver o glamour e esquece que ele tem que transpirar, né? Eu tenho uma frase muito boa do que tu falou assim, cara, que eu falo que peão, ele é pago para executar e não para pensar. Ele tem que chegar pro peão ali, peão de forma que eu tô falando bem, mas ele tem que pegar uma planta e a planta tem que falar por si só, ninguém tem que explicar aquilo para ele. E aí, cara, acontece no dia a dia do mercado, é que todo mundo entra num canteiro de obra, olha a planta e fica com 50 milhões de dúvidas. Óbvio, sempre vai ter, porque é um negócio artesanal. Cara, conceber um projeto de 1.000 metros quadrados, cara, é um desafio ferrado, mas, cara, tu tem que saber o que tu tá fazendo ali no papel, cara. E quando tu mandar isso pra obra, cara, quem lê lá é um manual de instruções, vamos dizer assim. É como tu compra uma mesa na Tokstok, vem aquele manualzinho, aperte o parafuso aqui e tal. A obra, ela tem que ser pensada da mesma forma. E a gente não tem essa cultura no Brasil, né? Eu falo mais pelo Brasil, que é onde eu domino mais. Eu tenho visto muito americano lá, eu tenho ido muito aos Estados Unidos para entender como eles se comportam lá. Não é muito diferente da gente, apesar do processo construtivo ser muito facilitado pelos materiais industrializados deles, né? Na verdade, a seco. Mas eu entendo que a gente tem que voltar um pouco para a base, que é aquilo que eu te falei logo no início, a gente está falando da palestra que eu faço, que é quais as oportunidades que o mercado da construção dá. Tipo assim, vou te dar um exemplo, o arquiteto jamais seria dono de uma empresa de gesso, porque no ego dele ele não se sente mal por não ser o arquiteto que projeta. Como é que pode o arquiteto ser dono de uma empresa empreiteira? Cara, ele tinha que pensar isso como uma baita oportunidade, porque, cara, eu vou ser o melhor gesseiro do mercado, porque eu tenho o olhar
de pegar aquele projeto e decifrar qualquer tipo de problema e executar, né? Talvez, assim, eu vejo às vezes arquitetos reclamando porque são vendedores em loja de móveis modulares lá, planejados. Cara, esse é o melhor vendedor, esse cara tinha que estar rico, cara, porque ele sabe exatamente o que o cliente quer na hora que ele está projetando lá, modulando lá o projeto dele que o arquiteto mandou, né? Então, tem muito esse preconceito no Brasil, né? Na verdade, cara, eu vou falar pra você, eu concordo com você desse preconceito, mas de forma geral, das casas que a gente executa, as melhores casas e mais bem executadas do engenheiro de obra, na verdade, são arquitetos de obra, porque ele compatibiliza não somente o entendimento da execução em si só, que é uma troca de informação junto com o fornecedor, e é isso que é importante, se ouvir o fornecedor e suas limitações, mas também ele tem o porquê, ele tem a essência da obra, e aquela essência da obra, quando bem alinhada com o cara que está executando, isso é cultura, porque cultura é o que as pessoas fazem quando você não tá vendo, você entende? Ele consegue tomar as decisões dentro da essência inicial que o arquiteto teve para conceber aquela estrutura e para passar aquela experiência final a qual ele está procurando. Então o importante, na verdade, quando você está executando uma obra, é você saber o objetivo final qual o arquiteto desenhou aquilo e por que ele desenhou aquilo. E eu acho que isso é muito, muito difícil para um engenheiro, ou até mesmo, não é que é difícil, mas é uma coisa que a gente não está apta a, ou até mesmo uma coisa que as pessoas não levam como relevância como deveriam fazer quando você está fazendo aquela obra, sabe? Talvez uma matéria pode estar distinguindo isso de uma para outra, que são artes, né, cara? Talvez o engenheiro não tenha a matéria de arte ali que leva ele pro abstrato, né? Pode ser isso que faz a diferença. Mas você lembra que a arquitetura veio primeiro que a engenharia? Os primeiros arquitetos são engenheiros, na verdade, sim. por ter que ser e executar, sabe? E a arte de executar tem que ser ligada ao arquiteto, porque é ele que está concebendo. Então, na verdade, para mim, a engenharia, na verdade, e isso é uma coisa de se colocar no mercado, é que o engenheiro, na verdade, deveria ter arte dentro do que ele faz. Com certeza. Porque a arte é o que faz, na verdade, não somente ele pensar em novas soluções e não executar da mesma forma que ele está executando todos os dias, mas também entender a essência por que ele está fazendo aquelas decisões. Faz total sentido, total sentido. Sabe, pra mim é isso, cara. E uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, dentro do que você me passou aqui, que as obras são concluídas em apenas 10 dias ou seu dinheiro de volta. Cara, como é que você faz isso, bicho? Eu nunca tive problema, cara, por incrível que pareça. Essa proposta, ela é muito impactante, né, cara, que às vezes até assusta o cliente, assim. Então, eu nem preciso... Eu tive um caso com um cliente que a gente foi reformar um escritório e aí ele tava desconfiado, porque tinha experiências ruins com outras obras. Tá? Aí ele falou assim, cara, você pode pôr uma multa. Você bota o valor da multa que você quiser, diária, se eu atrasar. Aí ele falou assim, não, então vamos no cartório e tal, não sei o que, beleza. Então aí bota a multa aí, ele botou R$300 a diária. Eu falei assim, pô, cara, se for esse valor aí, eu não preciso nem fazer, né, cara, porque... Esse aí é o prejuízo que eu já tô tomando aqui no dia a dia, já fazendo isso. Não precisa nem fazer, mas porque a gente entregou a obra no prazo, obviamente, mas, cara... Foi uma forma de, quando eu fundei a empresa, eu precisava ter alguma coisa que chamasse atenção, né? Cara, a gente tem que pensar em marketing algumas vezes. Eu não sou especialista nisso, mas tenho umas ideias doidas de vez em quando aí, testo, dá errado, dá certo, dá errado, dá certo. E aí era uma forma de, quando eu estava sozinho, em plena pandemia, eu precisava fazer algo que chamasse atenção, né? E funcionou, cara, funcionou. Em dado momento funcionou isso. Então dá uma dica pra gente como entregar uma obra no prazo. Quais são as premissas principais que você deve levar em consideração para entregar principalmente que você chama de retrofit para mim, por exemplo, retrofit para mim, qual que é a dificuldade? Que você não consegue visualizar tudo na ponta do lápis, então você não consegue ter previsibilidade do que, na verdade, necessariamente você vai conseguir. Eu acho que o retrofit é mais difícil de fazer do que uma obra do zero. A construção é muito objetiva. Exatamente. E você precisa ter uma flexibilidade muito maior. Cara, quais são as dicas para você entregar uma obra? Cara, em primeiro lugar, análise de risco, cara. Tu tem que olhar o projeto e falar assim, cara, se aqui tiver problema, e eu tenho que estar seguro do que eu estou projetando também. Falar assim, cara, eu estou projetando isso aqui. E também fazer um equilíbrio ali, cara. Se eu derrubar essa parede, eu vou gastar X, e eu vou ter um retorno muito positivo no projeto, vale toda a energia para derrubar, fazer reforço, descobrir qualquer problema, ou às vezes tirar 20 centímetros não vai alterar nada no projeto.
Então, essas análises de risco você tem que fazer. Você também tem que ter domínio de custo de obra, né, cara? Então, a gente lá, hoje, a margem de erro de um orçamento nosso do escritório, hoje é 3,54, por exemplo. Então, se eu orçar 100 mil, ela fica 3,54% mais baixo do que eu orcei. Então, a gente não tem esse problema de extrapolar o orçamento dobro lá, porque a gente pega todo o histórico de orçamentos nossos e vai testando. Eu também vendo que a gente tem uma margem de erro de 5%. Porque a gente foi testando, mas acho que o primeiro ponto é a análise de risco, assim, cara, a marcenaria que a gente está desenvolvendo, ela tem que complexidade? Ela tem complexidade básica ou ela tem vidro que vem de não sei aonde, ferragem Blum alemã que não tem no Brasil? Então a gente fala assim, cara, se tem, tá, quanto que é de prazo para isso? A gente tem a mão de obra, a gente faz toda essa análise de risco, porque não adianta nada a gente descobrir na hora que tem que entrar marcenaria lá, faltando um mês para acabar a obra, que tem que vir uma ferragem da Alemanha. Então a gente faz essa análise de risco durante o orçamento ali, durante o início da obra. Antes, né? A gente nunca começa a obra na primeira semana de obra também. Esse é um outro ponto interessante. Eu começo burocraticamente a obra, vamos dizer que hoje é segunda-feira, eu começo a obra hoje. Cara, meu pessoal ficou uma semana trabalhando no escritório, eu só entro com a minha equipe na semana seguinte. Tem cliente que fica eufórico ali, quer que o cara entre. Não. Se eu não resolver tudo dentro do escritório, não adianta eu botar o cara não adianta eu botar o cara segunda para te agradar, se o material para ele demolir não tá lá, se a caçamba não tá lá, se o martelete não tá lá. Então eu planejo tudo isso, na segunda seguinte eu começo a obra. Então, quanto que eu minimizo de impacto e custo também, né? Que eu falo que falo que o papel aceita tudo. Tu pode projetar, fazer o que quiser. Pode fazer uma obra de 5 milhões com um orçamento de 100. Mas na hora que tu vai com 100 mil fazer uma obra de 1 milhão, se tu errar, tu tá pegando teu dinheiro fazendo assim, ó. Tá rasgando, né? Então a gente faz essa análise de risco de projeto, a gente faz essa análise de risco também com todos os empreiteiros em loco, a gente andando nos ambientes, fala assim, cara, aqui pode ser um problema, onde vem a instalação, o relógio tá onde, aceita carga, o ar-condicionado dá para passar aqui, tem uma viga, não tem. Então a gente faz isso tudo antes de começar a obra. E aí eu consigo entregar uma obra muito rápido, né? Por exemplo, para eu entregar uma cozinha em 7 dias, cara, eu faço a marcenaria antes de entrar na obra. Então, o dia que meu empreiteiro entra na obra, a marcenaria já está pronta. Aí eu faço em 7 dias, né? O cliente não tem que ficar sofrendo 1 mês e meio para eu começar a demolir, aí depois eu medir a marcenaria, e depois a marcenaria. Eu tô falando mais da marcenaria, que é a mais emblemática de problemas que a gente tem hoje em dia, né? Mas, então, basicamente isso, é planejamento, cara. Mas sabe o que você falou, que são os pontos críticos, análise disso, tipo, visualização de erro? Cara, pra mim isso, na verdade, é experiência ao longo do tempo, que você errou e você acertou. E aí pergunta, pra mim, na verdade, experiência você pode aprender de 2 jeitos. Ou você aprende lendo e aprendendo com os erros dos outros, porque assim, pra você pegar a experiência, pra você acertar, você tem que errar, ponto final. Então, ou você aprende com os outros, ou você aprende com o seu próprio erro. Você aprendeu como? Com erro. Então no começo aposto pra você que não era 10 dias. Cara, porra, já tive muito problema lá no início do escritório lá, cara. Tinha vários. Pô, teve uma obra nossa que a gente fez uma cobertura que eu não entendia como é que a obra não acabava, cara. Eu falei assim, porra, não é possível, eu venho aqui, pô, boto e não acaba, né? Toda hora é um problema novo. A gente fez uma escada, cara. A escada era toda de madeira maciça, era um degrau assim, bruto pra caramba. Cara, antes de a gente terminar a escada empenou inteira. Eu falei, pô, não é possível, cara. Tá tudo errado que eu tô falando. Aí, porra, tira o degrau, bota tirante embaixo, traz a madeira de volta pro lugar. Pô, tudo de novo. Ela conseguiu arrancar o tijolo fora. Eu falei, pô, não é possível, cara. E aí, acho que talvez essa foi a obra mais emblemática, agora lembrando pelo erro, né? E aí eu falei assim, cara, deve ter outro jeito de fazer isso funcionar. Até por acaso, essa menina que eu tava discutindo com ela anteontem, foi minha estagiária e foi a primeira estagiária que hoje ela tem o escritório dela próprio, foi a primeira pessoa que a gente fez um quarto de hotel em 12 dias. O cliente foi pra Europa e ele falou assim, quando eu voltar, deve estar terminando a obra. Eu virei pra ela assim, cara, vamos fazer essa obra, vamos fazer essa reforma toda. Quando ele estiver no meio da viagem, a gente vai falar que o apartamento tá pronto. E aí ela conseguiu, cara, pra ter ideia, eu fui parar no hospital, cara, foi pressão alta de tão tenso que eu tava, e a gente conseguiu terminar em 12 dias.
E aí foi esse conceito de errar. A marcenaria sempre era um problema, sempre, né? Outro problema que tem também, cara, ar-condicionado sempre dá dor de cabeça. Cara, tu vai lá, primeira, segunda semana, o cara tá morando, o ar-condicionado para de funcionar. Cara, mas isso é, sei lá, 70% das obras, cara. É um vazamento, alguma coisa sempre acontece, cara. Tu vai instalar 10 equipamentos de ar-condicionado, um para. E geralmente é onde o cara dorme, né? Aí, cara, o cara me liga sábado à noite, isso não tá funcionando, né? E aí foi isso, cara, foi aprendendo na base da porrada, né, cara, na base da porrada, né? Mas hoje na tua empresa você tem, tipo, um manual de margem de risco ou manual de pontos críticos onde você deve visualizar? Cara, a gente tem um manual de procedimento, né? Boa. Agora a gente vai até ontem... A gente tem uma comunidadezinha de vários profissionais da industrialização de construção a seco, e aí a gente vai ter um dos membros lá, usa o ChatGPT para como se fosse um oráculo para tirar dúvida, né? Então a gente vai pegar essa dica dele, a gente vai jogar para dentro do ChatGPT, porque às vezes são perguntas idiotas, cara. Tipo assim, qual é a norma para atender XYZ lá? Né? Aí a gente, cara, às vezes não precisa mandar uma mensagem e atrapalhar um fluxo, o cara vai lá no ChatGPT e pergunta. Então a gente já tem um procedimento, isso na cultura da empresa já está enraizado também. Então quando fecha a obra, todo mundo já automaticamente marca a reunião inicial, qual dia vai estar todo mundo lá, então é meio que um negócio que já é normal, assim, não precisa ficar cobrando, né? Então... E cara, e quando que você acha que você virou viral? Vamos lá, como é que isso aconteceu pra você? Cara, aí é uma história muito doida, assim, eu sempre acreditei na internet desde 2014, por aí, 15. 2014, 15. Eu sou meio early adopter, né, cara? Gosto sempre de pegar as paradas que estão... carro elétrico. Eu tenho carro elétrico já pra testar e tal. Um monte de gente não gosta, eu acho maravilhoso. Eu também tenho, eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso. E aí, cara, em 2014 eu entendi que a internet era nova onda da parada. Isso em 2014, né? E aí, cara, eu falei, isso é interessante e tal, cara. Tu vai ter uma forma de se projetar sem precisar, mas sem olhar comercial como eu olho hoje, como a gente vive hoje, era mais no sentido de, mais pessoas vão ver o que eu faço. Basicamente era isso. E aí, mas só que, mais uma vez, o mercado vai te empurrando, né, e eu não tinha uma mentalidade tão empreendedora e tal, cara, dá muito trabalho, deixa isso pra lá. E aí, montei esse escritório com esse amigo sócio, aí depois viraram 4 sócios, o escritório ficou gigante, e aí, cara, eu falava pra galera assim, gente, a gente tem que focar 100% em internet, assim, porque é onde a gente vai captar muito cliente. E aí, cara, a galera, não, tá maluco, isso é coisa de maluco, não sei o quê, não perde tempo, tu tem que encontrar cliente e tal. E aí, acaba que, não prestei atenção. Em 2018, eu conheci um grupo de infoprodutores, cara, um mastermind que tinham vários infoprodutores dentro. Eu falei, cara, essa porra aí é internet, brother, é internet. Mas eu nunca conseguia conectar o mundo físico ao digital. Tipo assim, o infoprodutor, ele fazia um produto muito rápido, fácil, e aí, cara, nunca conseguia conectar o mundo digital na nossa realidade de construção e tal. Que eu sempre olhava assim, cara, esse é o maior egotrip do caramba, eu quero mostrar a vida perfeita, né? Até eu entender que era o entretenimento que gerava venda, né? E aí eu meio que separei desse escritório em 2021, né? E aí falei, cara, um cômodo ela vai ser baseada 100% na internet, assim, cara, não vou visitar mais cliente, por isso que ela é um cômodo ponto online, era justamente para tentar remeter ao digital. Eu não vou mais no local, porque, cara, para tu reformar uma casa de 5 ambientes, cara, tu vai entender ali dificuldade média, baixa ou alta. Não tem... Cara, não vai ter uma... Não vou olhar pra tua cara e falar assim, cara, tua casa ela custa 10 mil. Uhum. A tua, daquele cara ali, porque aquele cara tem grana, aquela coisa custa 15. Não é isso, né? Cara, tem que ter inteligência no escritório. Quanto vale a tua hora e tal, não sei o quê. E aí falei, cara, vai ser baseado em internet. Nesse meio do caminho... Eu fiz uns 3 vídeos assim, tipo, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, que era a headline, e eram bizarrices de obra. E aí, tipo, no meu universo ali de poucos seguidores, cara, deu, sei lá, na época lá, 1000 views. Eu falei, caraca, bombei, né? E aí fiquei com isso na cabeça ali, cara. Isso na minha cabeça ficou. Em agosto de 2021, eu fui parar em Montenegro, no encontro desses empresários, e aí um amigo meu, cara, foi dar uma palestra pra todo mundo, eram uns 40 caras assim, galera bem evoluída no digital, e ele falou assim, cara, vou viver de review de comida. E aí, cara, tô resumindo assim, mas o nego falou que ele era maluco.
E eu olhei pra esse moleque e falei assim, cara, esse cara tá falando faz sentido, cara, ele não vai morrer de fome, não. E aí, cara, 2021 foi o boom dos reviews de Instagram e 2021 pra frente ali. Não sei se tu conhece, é o Mustache, que tem um bigodinho assim. Ele é meu irmãozão. E aí, cara, eu falei, esse cara aí, porra, tá falando, eu vou fazer isso também. Aí, beleza, no mês seguinte eu fui pra Ucrânia e me hospedei, cara. Eu já tinha entendido o formato desses 3 vídeos lá da NASA. Fui pra Ucrânia e tá com o Joe, que tá aí comigo aqui, cara, que é meu sócio. A gente se hospedou num hostel, cara, que eram cubos de madeira, assim, tipo umas cápsulas. E eu fiz um vídeo assim, cara, como é se hospedar numa cápsula no leste europeu. Cara, esse vídeo viralizou assim absurdamente. Tipo, deu 200 mil views na época, isso em 2021. Pra mim era, cara, estourou. Não, bombei, né? E eu falei, porra, achei o formato. Aí eu voltei pro Brasil, aí em outubro voltei, até meu post que eu postei meu vídeo ontem, eu vou soltar ele hoje, eu tava em teste, vou soltar ele hoje, tem um hotel no Porto chamado Zero Box Lodge, que é uns cubos de madeira, dentro de um prédio, os quartos são uns cubos de madeira, lindo, lindo, lindo. E aí eu fiz um vídeo, falei assim, como é se hospedar em uma caixa de madeira na Europa. Repliquei exatamente o mesmo formato e mostrei o quarto. O hotel é do caramba, assim, é animal. O vídeo tá bem tosco, mas até repostei falando assim, o vídeo onde tudo começou. E aí, cara, eu saí pra rua, postei no TikTok, não foi nem no Instagram, fui pra rua e quando eu voltei à noite, a mulher falou assim, cara, não sei o que aconteceu, tu postou algum vídeo, cara, que a agenda do hotel aqui lotou, já não tem mais o que fazer, bombou. Eu falei, puta, acertei a mão. Eu namorava uma ucraniana, a gente subiu pro quarto e falei assim, vou viajar o mundo de graça agora. E a gente vai viajar o mundo de graça agora. E aí ela ria pra caramba, né, cara? E aí dali, nesse hotel, tinha uma outra unidade que o cara falou assim, mano, se você quiser se hospedar outra de graça, a gente te deixa lá. E eu fui em Coimbra lá me hospedar no outro hotel. E aí subi pro quarto, cara, comecei a pesquisar hotéis de luxo, hotéis diferentes, hotéis exóticos. E aí me hospedei num barril de vinho chamado Quinta da Pacheca, fica em Portugal, em Régua. E aí no dia eu mandei uma mensagem pros caras, achando que tava bombando, falei assim, pô, tô com um vídeo viralizado, tô aqui em Portugal, tem como me hospedar aí? Só que esse hotel, cara, tinha uma fila de espera de 1 ano pra se hospedar nas barris de vinho lá. Tu dorme dentro da vinícola, assim, puta, cara, maravilhoso, maravilhoso. E aí simplesmente a resposta foi assim, não. Aí eu falei, porra, aí, já tô eu me achando, né? Aí eu falei assim, cara, então me dá um desconto, sei lá, a diária de um hotel era 100 euros, né? Esse hotel era 350, sei lá, um negócio assim. Aí, não, a gente consegue, vagou por acaso uma unidade aqui hoje, e eu já tava no norte, cara, você pode vir. E aí cheguei lá, postei esse vídeo também. Só que esse vídeo viralizou absurdamente, cara, no dia seguinte da caixa de madeira. E aí eu falei, cara, acertei a mão, vou replicar. Né? E até a dica pra quem quer rede social, cara, achou o formato, replica até meu irmão, bater. E aí, cara, fiz outros vídeos em Portugal ainda, deram não tanto certo com esse, mas pra ter ideia, cara, acabei não pagando nada nesse hotel, era carérrimo, assim, jantei, bebi, tomei vinho, né? Cara, não paguei nada e voltei pro Brasil com isso na cabeça. E aí, em, sei lá, novembro pra dezembro, eu fui a Florianópolis, me hospedei numa vilinha que tem lá em Floripa, porque o cara fez uma tiny house. E aí, cara, viralizei outro vídeo. E aí foi daí pra frente, falei, cara, agora pelo menos por mês eu tenho que fazer 2 a 3 cabanas. E aí eu comecei a fazer cabana, já me hospedei pra mais de 100 aí. E aí cresci muito. E no meio desse caminho, uma amiga virou pra mim e falou assim, cara, eu já tava desistindo do escritório de arquitetura, que queria focar ia largar meu time, eu tinha perdido meu pai em março de 2021. E eu falei, cara, vou viajar o mundo aí, dane-se. Né? Até gravei um vídeo na Bósnia, e falando uma mensagem pra mim que eu vou abrir no futuro, falando o que eu queria projetar pra minha vida, né? Tô curioso pra abrir esse vídeo que eu não lembro. E aí, cara... Eu não lembro, eu não lembro, porque eu tava emocionado, cara, por causa da perda do meu pai, e eu falei que eu iria... Meu pai era arquiteto também, né? E ele morreu projetando, por acaso. E aí eu falei assim, cara, não quero morrer trabalhando igual um maluco, quero aproveitar a vida. Até então eu era um cara que trabalhava igual um maluco no meu escritório, incansavelmente, e não tinha vida, né? Então eu vou curtir a vida, ia pegar um mochilão e ir embora. E aí, cara,
forcei a barra nesse formato e foi, cara, foi. E aí essa amiga minha virou pra mim e disse, cara, sabe o que é legal? Que quando tu vai pras cabanas, tu não fala da vida perfeita, assim, tipo, da mulher na banheira, daquele negócio. Cara, tu fala do teu jeito e tu fala da madeira que tem na bancada, da pedra, porra, da iluminação, como foi feito. Eu falei, porra, tá aí, cara. Ao invés de eu acabar com o meu escritório, eu vou unir uma coisa com a outra. Eu vou falar das minhas experiências de viagem, unindo a arquitetura, e acaba que eu vou atrair pessoas que são interessadas em projetos de arquitetura. E aí foi... E a industrialização veio no meio porque eu me hospedei numa casa container e eu entendi que casas prontas e coisas industrializadas, né, que viessem prontas, as pessoas curtiam porque o inimigo comum era o pedreiro. E aí eu comecei a falar sobre... Comecei como... Todo mundo acho que entra pelo container, né, cara? Como casa container, depois modular, depois veio o steel frame, depois veio a madeira. E aí eu falo de tudo hoje, cara, onde eu posso falar... Né? Hoje, por exemplo, sou embaixador de uma multinacional que é a Etex, cara, tanto da Gypsum, que é drywall, né, e da Cedral, que é uma placa cimentícia, uma chapa cimentícia, que ela já vem pronta, assim, ela já vem texturizada. Cara, isso bomba demais no Chile, e eu acabei zerando um estoque deles lá, fazendo alguns vídeos para eles lá. Então, hoje me tornei um comunicador, né? Hoje minha missão é talvez difundir o mercado da construção civil sem dor de cabeça com a industrialização. E como é que você divide tua vida, cara? Porque você tem uma empresa, você é um comunicador e, cara, eu vou falar pra você, eu faço podcast, eu tento fazer, distribuir, mas eu sempre me dedico muito à empresa, gosto muito do que eu faço, gosto muito de concepcionar, mas é difícil você viajar e ainda manter tudo bem alinhado. Como é que você divide isso? Vira e mexe, algumas coisas dão errado, né, nesse meio do caminho. Não, mas é óbvio que dá errado, mas tem que dar errado, de novo, você tem que errar pra acertar, cara. Hoje você tá com quantos views? Quantos, quer dizer, seguidores? Cara, hoje somado deve ter 1.800.000 por aí, somados as redes. É um batalhão, fantástico, né, cara? Cara, hoje, antes da pandemia, nosso escritório o antigo escritório já era todo meio que remoto. Então a pandemia veio, não mudou nada pra gente, continuou tudo da mesma forma. Então hoje a gestão do meu escritório, a gente só tem um dia presencial, né? Então eu encontro com as meninas toda terça-feira, quando eu consigo a agenda, né? Mas elas presencialmente estão lá. Cara, eu tenho muita autonomia e responsabilidade, elas sabem como eu penso, o que eu penso, de que forma eu penso. Então, boa parte da cultura da empresa, a gente já tem a nossa formatação lá. E aí, cara, eu ajudo na concepção, né? Então, na hora do ponto de partida de um projeto, sou eu que faço toda a parte inicial. A parte técnica fica com elas, né? Tipo, detalhamento, fica com elas, né? Não dá para eu também detalhar, querer saber a cor exata da parede, eu não consigo chegar nesse ponto mais. O que muda, na verdade, é como eu penso o meu negócio, cara. Na verdade, hoje eu não tenho um escritório de arquitetura, eu tenho uma empresa de mídia que faz serviço de projetos de arquitetura. Que legal. Né? Eu tenho uma empresa de mídia que executa obras, né? Então, tudo que eu faço na obra, ela tem que ser pensada para gerar mídia, para captar cliente novo, para jogar para mais novos projetos. Então essa é uma virada de chave bem interessante, assim. A partir do momento que eu entendi isso, né? Óbvio que não está perfeito, muita coisa ainda está meio de cabeça para baixo, mas esse conceito que eu tenho do meu negócio. Até eu agora estou reduzindo o tamanho do meu escritório, estou pegando projetos mais específicos para focar mais em mídia do que o escritório em si. Que acaba que aí ele retroalimenta, né? Eu faço mídia, que vai respingar no escritório, que vai me gerar mídia, que volta pro escritório de novo. Então é meio que é cíclico, né? Que fantástico isso, cara. Acho que essa é a mentalidade que eu falo para qualquer empresário, assim. Tu não tem uma empresa de construção, tu tem uma empresa de mídia que presta serviço de alguma coisa, né? Perfeito, perfeito. Acho que é muito legal. Esse conceito de mídia, na verdade, para mim, não somente o storytelling, né? Mas também o ensinar. Né, acho que é muito legal Sim. isso, né? Você ensinar e você entender por que você está fazendo aquilo, o que você já tem como referência, para que você possa, na verdade, se tornar, e dentro do conceito que você tem, não somente de mídia, mas também de conceito de concepção em si só, mas junto com tudo isso, a industrialização te ajuda muito nisso. Sim, que é sexy. Ela é sexy, cara. Ela é sexy, ela é rápida, Exatamente. E você consegue a exatidão em cima daquilo. Exatamente. Né? E falando em industrialização, Gustavo, me defina a industrialização, cara. Cara, simplificar a vida das pessoas. Acho que é isso.
simplificar a vida das pessoas. Ninguém precisa sofrer ou perder um casamento por causa de uma obra, cara. Acho que ela tem que simplificar a vida das pessoas. Obra sempre vai dar dor de cabeça. Sempre. Não tem essa que existe o mundo perfeito. Vai dar dor de cabeça. A forma como a gente conduz ela, assim. Talvez acho que o maior desafio que eu tenho dentro do meu escritório hoje é como as pessoas entenderam isso dentro da pessoa que trabalha comigo, é como as pessoas lidarem com o atendimento ao cliente. Eu falo que obra qualquer um executa, mas atendimentos são poucos, né? Então, é muito disso, assim. Às vezes é um cuidado bobo, cara. Às vezes é tipo, antes do cara me cobrar, eu mandar uma mensagem pra ele dizendo assim, cara, semana que vem eu tô te entregando o teu projeto, tá? Que as coisas estão andando. Porque às vezes o cara tá lá na loucura da vida dele e pensa assim, porra, será que esse cara tá fazendo meu projeto? Né? Acho que o meu maior desafio hoje internamente não é nem técnico, porque técnico tu lê, estuda, assim, mas o cuidado, o tato eu acho que é o mais difícil, assim. E é um grande desafio, cara, porque ultimamente eu tive alguns ciclos dentro do escritório que eu perdi um pouco da minha cultura, agora eu tô trazendo ela de volta, né? Que aí também tem aquela história de como eu faço tudo junto, né? Teve um período que eu me descolei muito do escritório. E aí a cultura vai e se perde, né, cara? Então hoje eu tô muito mais próximo e aí a cultura vai, né? Porque acaba como a gente se comunica entre si internamente, é o que acaba ditando a regra do que vai ser feito. Né? Exatamente, principalmente para as pessoas tomarem as decisões certas quando você não tá lá. Né? E uma coisa que você falou, na verdade, de industrialização, que as pessoas não entendem, e isso eu acho que é um grande problema, que é a ansiedade do cliente de receber aquilo, né? E quando você fala em industrialização, se precisa gastar um tempo muito mais em projeto para que aquilo realmente seja executado de uma forma mais rápida e ser realmente um modelo industrial. E uma coisa que eu queria que você fizesse pelo menos uma correlação entre industrialização e modularidade. Qual que é a diferença entre industrialização e modularidade? Porque você falou em casas modulares, cara, você falou em industrialização. É interessante. Sabe? Assim, as pessoas não entendem isso ainda. O que é industrialização. Porque a pessoa fala assim, é uma casa industrializada. É diferente de uma casa modular e é diferente do conjunto modularidade dentro do si só a ser colocado. Tem algumas coisas, né, cara, que acho que vendeu-se muito modular como industrialização no mercado. E isso é que o problema do modular, as pessoas ainda acham que modular é barato. Modular, tipo, pelo menos o que eu tenho como pensamento, quando as pessoas chegam, eu queria uma casa modular, as pessoas acham que é mais barato por ser modular. Não, vamos fazer uma analogia aqui, o carro elétrico, ele é bem similar a uma compra de uma casa industrializada, ou modular, ou o que for. Perfeito. Por quê? O carro elétrico serve para todo mundo? Não. O carro híbrido serve para todo mundo? Eventualmente. O carro a combustão serve para todo mundo? Na maioria. Sim, hoje, né? Talvez isso possa mudar, né? Não tô falando de realidade hoje. Exatamente. A construção industrializada, primeiro que ela nunca vai ser off-site, né? 100% off-site. Sempre vai ter alguma coisa no canteiro. É impossível chegar e jogar um módulo lá e vai estar 100%, porque precisa conectar água, precisa de esgoto, né? Então, eu tô até num olhar mais técnico do que propriamente pro leigo, né? Porque talvez pro leigo faz mais sentido falar que é off-site, né? Sim. Mas fazendo analogia, o modular, ele serve para todo mundo? Não. A industrialização 100% industrializada, a construção 100% industrializada serve para todo mundo? Não. Talvez também não. Não. Né? Então, basicamente, primeiro a gente tem que entender qual é o teu uso. Assim, o que tu quer? Porque às vezes tem gente que gosta de concreto armado, cara. Sim. Aparente. E aí tu vai falar, não, tem que ser aço. Não, cara. Não é. Então, o que é a diferença de modular para industrialização? Industrialização é mais o processo, né, a jornada dessa construção. Né? Então, por exemplo, quanto mais a seco ela for, talvez mais industrializada ela vai ser. Né? Então, por exemplo, ao invés de ontem a gente estava conversando, eu e o Diego, assim, quanto tu bota água é um problema. Né? Se a gente bota água em algum insumo, é um problema na construção civil. Ela deixa de ser... Vou te dar um exemplo no steel frame, quando você vai botar base coat. Uhum. Você faz tudo, estrutura de aço leve, placa, não sei o que, chega lá, tu pega água, massa e tem que rebocar a parede. Então, nossa, aquilo mata. A gente volta, assim, o Wafers, por exemplo, é uma solução, baita solução industrializada, mas já acaba que tu volta atrás de novo, né? E aí, com isso, você tem problemas de, tipo,
pode trincar, se o cara botar mais água, menos água. Então, tudo que pode ter muita variação ali de ação humana não é tão industrializado, vamos dizer, né? O modular é quando você pega cubos, né? Vamos falar de forma leiga, é uma forma volumétrica que você transporta e leva para algum lugar, né? Então, cara, antigamente, para tu ver como é que o conhecimento vai mudando na cabeça das pessoas, eu enxergava uma dificuldade muito grande de ver algo, construções muito grandes modulares. Cara, a partir do momento que eu vi uma escola de 2.000 metros construída modular, eu falei assim, cara, é viável, só que o projeto tem que ser bem concebido. Então ele tem que pensar toda a forma dele industrializada, né? Para que chegue na hora, ele vire uma linha de produção de encaixe de módulos. Se for steel frame, é a mesma coisa. Tu tem que pensar de um projeto de forma industrializada para fazer por frames, painéis. Já se diz, steel frame são painéis que você levanta. Então a diferença do módulo é que é uma volumetria que você precisa transportar em um caminhão e ele ocupa um volume muito maior e ele não serve para todo mundo. E a industrialização, na verdade, é o que está por cima disso tudo. O módulo é uma coisa, painéis são outros, então talvez é um braço da industrialização modular, né? Não sei se eu respondi. Não, mas eu acho legal. Longe, viajei, fui para dentro, para fora. Eu consigo fazer e ficar falando horas e horas, porque... Não. O conceito para mim de modularidade é como se fosse, porque para mim você está pensando como um módulo modular, né? Para mim modularidade, na verdade, é uma solução que se tem como padrão de módulos, e não necessariamente um módulo por completo, mas sim uma solução modular. Solução completa, ou pode ser módulos de banheiro. Um pixel. Imagina que um pixel é uma solução modular. Para ele montar, por exemplo, uma imagem, você vários pixels, né? E daí você monta aquela imagem, independente se aquele é um módulo ou não é um módulo. Então, na verdade, para mim, solução modular e modularidade, até eu ganhei um prêmio da WWF em 2017 de construção modular, onde a gente colocou, na verdade, detalhes padrões dentro da industrialização para que a solução final seja diferente uma da outra. Então imagine você fazer várias cabanas diferentes com tamanhos, formas diferentes, só que com modularidade em solução. Soluções modulares também talvez é que eu fui mais pensando no não, perfeito, eu achei legal final, pra caramba, mas eu só soluções, assim, por exemplo, você pode ter módulos de banheiro ao invés de módulos da construção. Exatamente, né? Que então, é um pixel dentro de uma imagem. E aí eu falo para todo mundo, cara, esse mercado ele é tão amplo, tão gigante, que ele é um oceano azul para os profissionais, né? Qual o tamanho, talvez, desse mercado hoje? 5%, se for, do Brasil? Sei lá, a gente tem um mercado aí de 400 a 500 bilhões da construção civil. Sim. Cara, 5%, isso eu tô falando no alto, né? Olha quanta oportunidade de negócio tem e a gente... Eu também tenho uma outra frase que é o seguinte... O mercado da industrialização, né? Ele é uma corrida de baratinha, né? Então, naquela que tu brinca assim, tá uma na frente, aí para, a outra vai... Cara, cada um tá buscando uma solução, né? Tem o cara que é volumetria, ele entrega a volumetria inteira. Tem um cara que, a CMC, por exemplo, entrega só o banheiro. A Flowin agora tá fazendo painéis modulares que você pode montar a casa do jeito que quiser. Então, cara, tem uma infinidade de formas que você pode abusar. Você pode modular desde de uma casa inteira como um ambiente, ou alguma coisa é um compartimento dentro desse ambiente, né? E eu entendo que a industrialização é só como é a jornada disso tudo, né? Sim, acho que basicamente é isso. Sabe uma coisa que me chama atenção, cara? Que você sempre fala em steel e aço, não sei o que lá. E vou falar pra você que eu te conheci, na verdade, dentro do que eu tenho como Instagram, essas coisas, quando você visitou a Suécia. Né, eu tive lá, eu achei fantástico aquela experiência que a gente teve, até mesmo as modularidades dos quartos do Sara Central Cultural foi feitas em madeiras, em bloquinhos, e eu quero entender de você como foi essa visita, onde você foi, né, entender como te abriu a memória, a mente, na verdade, e o que você enxerga como solução industrial, não somente para o steel, mas também para a madeira, para os próximos anos. Cara... Primeiro que antes de ir para lá eu tinha um preconceito com madeira, né? E eu entendi por quê. Ponto 1, o brasileiro, a gente tem a cultura do aço muito no nosso sangue ali, o concreto e o aço e a madeira sempre você associa a desmatamento, né? E aí quando você vai lá e vê os caras baseados, a vida inteira em cima de madeira, e eles têm que replantar, e aqui a gente tem uma jornada de 20 anos, eles levam 60 pra colher, tu fala assim, caramba, cara. Tô fazendo alguma coisa errada. Ou tô perdendo uma grande oportunidade. Então eu falo que a madeira, ela é o queridinho. E se vamos parar pra pensar assim, cara, hoje pra você comprar uma madeira, pra você substituir alguma viga, alguma coisa
bruta, grande, de um telhado, de um vão grande, cara, é praticamente impossível. Cara, tem que ter até passaporte para essa madeira, ela tem que saber de onde veio. Cara, uma jornada assim árdua e profissional para isso não existe, né? Cara, o que me abriu a mente é que a gente vai chegar a um ponto, posso estar errado, mas eu acho que a gente vai chegar numa loja de material de construção, a gente vai ter padrões de madeira engenheirada, né, que você vai utilizar como você comprava madeira numa serraria, por exemplo, né? Então, eu vejo, cara, o que me abriu minha mente foi talvez perder o preconceito, primeiro, com a madeira. Eu tinha uma visão completamente de madeira, apesar de entender que madeira não era questão de problema de desmatamento. Mas Gustavo, que entenda que você é uma pessoa que viajou para uma porrada de lugar. É um cara que tá sempre, até mesmo você falou lá, que foi num hotel de cubos e tudo mais, isso em 2010, que você falou, 2010 que você falou? Não, foi 2021. 2021, do primeiro seu viral, foi 2021. E a gente tá falando, assim, de um cara que curte industrialização, que tá sempre ligado nas coisas, e, cara, você teve que ir até lá pra você entender realmente. Sim. Você entende? Então, tipo, cara, quanto é difícil isso. E eu vou te falar, talvez o maior insight que eu tive, assim, cara, qual é o único material da construção civil que ele é renovável? É a madeira, cara. Cara, a madeira tu planta, ela cresce, tu corta, planta, cresce, corta. O concreto, tu não planta, ele volta de novo, usou, acabou. Exatamente. Tu não consegue reciclar o concreto, ele vai perder a resistência dele. O aço tu consegue, mas já não é tão fácil, tu tem que limpar muito. A madeira, cara... a energia que você gasta pra reciclar o aço. Exato, a madeira não, cara, tu planta, ela, tem o carbono, né? Isso foram várias coisas que me abriu a cabeça. A da madeira, dessa do renovável, foi talvez a que mais me marcou, né? A flexibilidade foi uma outra coisa que, eu vi que era possível fazer vãos absurdos, estéticas absurdas com a madeira, curva gigante, né? Tu pega os aeroportos, o aeroporto da Croácia, Split, tem um vão lá livre lá de madeira, que ele é curva assim. O próprio de Oslo, na Noruega. Sim, tu olha aquilo e tu fala, cara, não é possível, brother. Você fala, isso aqui não é de madeira, isso aqui deve ser pintado. Tu olha e fala assim, cara, não é possível, cara. O próprio Sara, apesar de ser volumétrico, todo fantástico. Cubo, fala, cara, como é que a caixa do elevador é de madeira? Tipo assim, aí é a cultura, né? Hoje, se a gente fosse fazer uma caixa de madeira pro elevador subir, aqui o bombeiro não autorizaria. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para mudar. Cara, talvez dos processos de industrialização, a madeira ela vai demorar um pouco mais para se difundir. Mas na hora que ela cai no gosto dos arquitetos e também os empresários brasileiros entenderem que aqui é fácil, entre aspas, fácil plantar e você ter a colheita dela rápida, né? E a gente tem madeira de qualidade. Por exemplo, assim, a gente conversando lá, uma das madeiras boas para se usar na construção civil é a araucária, cara, e a gente não pode, né? Sim. Talvez é melhor que a madeira da Suécia. Sim. E a gente não pode botar a mão na araucária. Sim. Né? A gente aqui tem o eucalipto, que também é uma boa madeira, mas a araucária é uma baita de uma madeira, a gente não pode tocar nela. Já pensou a gente ter uma produção, talvez a gente teria um baita material até para exportação. Sim. Na verdade, boa parte da madeira do Brasil hoje é exportação, a gente não utiliza tanto. Madeira nativa é exportação. As madeiras de reflorestamento, que eu chamo de madeira de pinos e eucaliptos, são para uso interno, mas também se exporta muito para a China para utilização em imóveis e fornecimentos. Uhum. O Brasil é um grande fornecedor. Né? Foi um dado lá que, agora eu não lembro se foi a Alan, quem passou pra gente, falou, cara, a produção de um mês da Holmen equivale à produção de um ano do Brasil em madeira engenheirada. Olha como é que a escala dos caras está absurda. É completamente diferente. Mas se a gente parar pra assim, tu foi lá na Holmen, tu foi na Holmen também, não? Sim. E aí tu vai na Urben ali, que eles também produzem a madeira. Cara, não tem muita coisa diferente do processo produtivo de um pro outro. A gente não tá tão atrasado assim. Cara, não é uma se questão... pensar na escala dos caras. Não, é completamente diferente, Gustavo. Né? Uma fábrica daquela produz 300 mil cúbicos ano.
É um mercado onde você tem uma padronização não somente de produtos, como você falou, de venda, que você pode ir no Home Depot e comprar uma peça dessa, sim. mas também é um mercado que está muito padronizado em termos de madeira, reflorestamento, a forma de como ela vende, como ela modularidade em cima, até por módulo de acessibilidade pelo uso. Na verdade é o mercado também que dita um pouco isso, né? E outra, o mercado austríaco e europeu e o que eles fabricam não é para eles, é para o mundo. O mercado dele é mundial, você entende? Então assim, assim, não é que é diferente, é completamente diferente. A gente tá, não vou chamar atrasado, porque na verdade o atrasado é o de como você, na verdade, enxerga ou como você aposta naquilo, mas a gente tá falando que o Brasil em si, por ter 200 milhões de habitantes, com o déficit habitacional que nós temos, e principalmente um dos únicos países, ou o único país que tem nome de madeira, com o potencial que mesmo você vê em cima disso, sabe? Não utiliza da forma como deveria, e a gente não precisa abrir mercado exterior, a gente precisa, na verdade, ter um entendimento, como você tá tendo, e por isso que eu tô perguntando pra você, quando foi seu entendimento, para que as pessoas entendam que não é só lá fora que dá pra fazer. Porra, aqui a gente tem todas as ferramentas. Exatamente. Não ferramenta como gente, como indústria, mas, cara, como é que é? Recurso natural, cara. Tudo. Recurso natural. Tudo. Acho que talvez o mais difícil é o recurso natural. A gente tem, cara, eles levam 60 anos para cultivar uma madeira para ela sair para construção lá. Aqui a gente em 20, 30 consegue já. É isso aí. Por causa do trópico, a gente tá em país tropical e é muito mais rápido, né, cara? Então, cara, e a gente olhando o mercado hoje, assim, a gente tem projetos de arquitetura, vocês já fizeram alguns, assim, emblemáticos, caras, e lindos, maravilhosos, né, cara? E cara, pouca gente tem conhecimento disso. É triste, assim. É muito triste. Mas o que você acha, então, que deve, ou qual, cara, o que acha que falta, sabendo de tudo isso, o que você acha que, na verdade, falta que as pessoas entendam? Acho que o nosso erro mais é acadêmico, cara. A gente... Porque é o seguinte, boa parte dos professores acadêmicos não são de mercado, isso já é uma entrave danada, porque o cara fica muito teórico, né? Quando o cara ele é do mercado, não vale a pena ele dar aula, porque é um downgrade para ele, a não ser que ele seja muito apaixonado, né? Por causa de grana, né? Não paga conta da aula na faculdade aqui. E cultural, né, cara? Acho que é cultural também, né? Acho que é muito disso. Não é um processo, quando eu falo assim, às vezes a galera fala assim, vamos fazer publicidade de um produto XYZ. Aí eu falei, vamos embora. Só que as pessoas acham que é igual ir num restaurante gravar um review de comida. E para construção civil, não. Tu tem que ter um projeto. É uma jornada violenta, cara, uma violenta. Então, tu pensa que essa curva de adoção, ela é muito longa, né? Assim, o cara tem que testar a primeira vez, pode dar errado, então ele não testa por ter medo. Eu sou meio all-in, cara, eu testo tudo. Então, se o cliente fala, cara, eu quero testar, eu falei, vambora. Pode dar problema aqui e tal, mas tu quer testar? Vambora. Se ele atopa, eu tô dentro, né? Curva é muito longa, assim. Então, acho que, por exemplo, até o próprio drywall, cara, 20 anos atrás, ele era um horror, ninguém queria, né, cara? Sim. Hoje não existe a possibilidade de tu não usar o drywall. Sim. Né? Então esse é um outro exemplo também. Acho que a curva de adoção ela é muito longa. E aí o meu entendimento onde isso vai mudar é dentro das faculdades. Porque tu mostrando outros universos para os alunos e tu tirando gente do acadêmico para levar para o canteiro, isso pode mudar mais rápido. Né? Acho que é uma questão realmente de ensinamento. E para você, cara, você já teve o contato? Já trabalhou com madeira engenhada? Cara, eu não trabalhei no escritório, mas já visitei várias obras. Para quem quer visitar, tem várias no Brasil aí que dá para ver, né, cara? Várias. Então convido você e te desafio a utilizar esse material cada vez mais, cara. Se não seja com a gente, que seja com qualquer outra pessoa, mas o importante, na verdade, é você como eu já tenho, a gente antes de começar, que eu falei que eu já tenho um projeto já pensado em madeira, que eu só preciso ter tempo para executá-lo, né, cara? Mas, com certeza. E um doido para comprar também, mas aí a gente bota isso para rodar, cara. E é um projeto bem interessante, cara, bem disruptivo ali. Não, fantástico. Gustavo, infelizmente o nosso tempo praticamente já acabou, cara. Já fui chamado 2 vezes ali. Mas eu tenho uma última pergunta para você, Gustavo. Claro. Gustavo, o que é industrialização para você no mercado da construção civil? Cara, a industrialização é a gente diminuir ao máximo
processos executivos dentro de canteiros de obra e levar para dentro da indústria. Por exemplo, a gente levanta alvenaria hoje no canteiro de obra com pedra sobre pedra ou tijolo sobre tijolo, e a gente transformar esse painel para dentro da indústria, onde as pessoas possam ter uma produtividade maior, uma segurança maior, que quando isso vá para o canteiro também dê mais segurança para as pessoas e também simplifique e dê mais desempenho para as pessoas na onde ela vai morar. Né? Por exemplo, assim, hoje a gente tem as construções majoritariamente em alvenaria, mas, cara, a gente tem problemas seríssimos com isolamento térmico acústico, né? Então, na indústria, a gente consegue controlar isso mais para ter um resultado melhor no final e até reduzir custo também, né? E outro ponto também que eu gosto muito é da segurança, né? Aqui a gente tem um índice de acidente muito maior que dentro da indústria, que é um ambiente controlado. Então, o que é a industrialização para mim? Ela é uma simplificação, né? Vamos dizer, ela é uma otimização e uma atualização do que a gente faz hoje, só que de forma muito melhor, né? Então, respeitando mais a sustentabilidade, é um ponto também, que aqui a gente, 30% de uma obra em alvenaria é lixo. Numa obra industrializada, cara, é zero. Quando a gente faz qualquer coisa em madeira lá, o desperdício é praticamente zero, cara. Vai sobrar uns pedacinhos, umas rebarbas de cola lá que tem que limpar, né? Então, e sem falar que se a gente pegar uma madeira, a gente sabe exatamente quanto tempo ela queima, a gente sabe exatamente qual a resistência dela, a gente sabe, então, quando a gente bota uma no canteiro ali e tal, a gente às vezes não sabe qual é a procedência dessa madeira, como ela veio, que forma ela veio, se ela vai empenar ou não, né? Então a industrialização elimina esse monte de problema, patologia e dor de cabeça que tem aqui, e também te dá produtividade. Então é uma simplificação e levar tudo para dentro de uma área controlada e com segurança, né? Gustavo, queria agradecer muito pelo seu tempo, cara. Pelos ensinamentos, pelas experiências, muito verdade mesmo, por ter compartilhado com você um pouco da sua vida. Espero ter sido claro aí, porque às vezes minha cabeça é mais rápida do que acelerada ao extremo, que eu já penso numa outra coisa e vai longe, assim. Mas obrigado aí pelo convite e pode ter certeza que, como eu falo nas minhas palestras lá, a madeira é uma queridinha pra mim, na verdade, que eu mais gosto. E até uma coisa que eu falo, se existe algum processo construtivo que vai substituir a alvenaria, eu falei que não existe. Na verdade, a gente só vai ter mais opções, melhores formas, né? Então a gente está facilitando a nossa vida, né? Tanto como vendedores, né, que somos para outras pessoas, e é basicamente isso aí. Perfeito. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo. Curta aí, escreva um comentário, segue nós. Valeu, um abraço, obrigado, viu?